No mês de novembro, a gente tem conversado muito sobre zumbido e as hipersensibilidades auditivas. Na pílula auditiva de hoje, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre quais os exames audiológicos que devem ser feitos para auxiliar no tratamento do zumbido e das hipersensibilidades auditivas. Muita gente acha que somente fazer audiometria é o suficiente nos casos de zumbido e das hipersensibilidades auditivas. É importante fazer audiometria? Claro que é super importante. A audiometria, ela nos dá informações super importantes, preciosas de quanto que a pessoa ouve, ou seja, o mínimo que ela ouve e em qual tipo de som, em qual tipo de frequência. Claro que isso é importante, só que a maior parte das audiometrias são audiometrias que a gente chama de audiometria padrão, que vai medir de 250 Hz a 8.000 Hz. Mas o que é isso? 250 Hz é um som mais grosso, mais grave, são sons, por exemplo, se for comparar no português, são os sons das vogais, por exemplo, né? Ou então até mesmo de um som de uma gota de água. Agora, 8.000 Hz, né, 6.000, 8.000 Hz, que são sons mais finos, são sons, se a gente comparar com os sons do português, é o som do F, do V, né? São sons finos, fonemas finos, do S, do Z, são sons que realmente dão aquela discriminação. Ou até mesmo um apito, um assobio, um cochicho, uma conversa, né? E aí vai depender da intensidade. Então, a audiometria nos dá a informação de quanto a pessoa ouve em qual tipo de som, em qual tipo de frequência, o mínimo que ela ouve. É importante? Super importante. No entanto, nos casos de zumbido, existem zumbidos que são acima de 8.000 Hz. São zumbidos muito finos, muito agudos. E por isso que é importante a gente fazer audiometria de alta frequência, que é para fazer a medição dos sons acima de 8.000 Hz, ou seja, de 9.000 Hz até 20.000 Hz. Isso é a base para o próximo exame que eu vou falar para vocês, que é a acufenometria, que é uma medida psicoacústica para saber qual é a frequência e a intensidade do zumbido. Além disso, a gente ainda tem o LDL, que é a medida do desconforto, da intensidade que a pessoa começa a sentir aquele incômodo. Ainda temos o exame de emissões otoacústicas que vão dar-nos informações preciosas sobre o movimento das células ciliadas externas, as nossas células auditivas. E ainda, em muitos casos, é importante fazer as medidas eletrofisiológicas, que é para nos dar informações do caminho das vias auditivas entre o ouvido e o cérebro. Então agora vamos fazer um fechamento de tudo que a gente conversou no mês de novembro. Primeiro, zumbido não é causa, é sintoma. As causas são multifatoriais e por isso o tratamento é também interdisciplinar, ou seja, com médicos otorrinos, fonoaudiólogos, especialmente os audiologistas, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta. E quanto aos exames, é importante fazer audiometria não somente a comum, audiometria de alta frequência, que vai até 20.000 Hz, fazer o LDL, que é a medida do desconforto, fazer a acufenometria, que é a medida do zumbido, fazer os exames ainda de emissões otoacústicas para medir o funcionamento das células ciliadas, as células auditivas, e fazer ainda a medida eletrofisiológica, que é a audiometria de tronco cerebral, para saber como que está o caminho, as vias auditivas do ouvido até o cérebro. Gostaram dessas informações? Se você é uma dessas pessoas que tem zumbido e hipersensibilidades auditivas ou conhece alguém que tem esses sintomas, compartilhe essas pílulas auditivas que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Muito obrigada!